Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Conta digital da nossa gente. Baixe já o app. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. Recebeu alta nesta manhã de terça-feira e já foi encaminhado para o presídio o homem que matou 5 pessoas dentro de uma creche na última terça-feira em Saudades, no oeste do estado. Começou em Santa Catarina a vacinação contra a gripe, que é uma excelente aliada para diminuir a circulação de pessoas em hospitais durante a época mais fria do ano. E por falar em frio, se prepara que ele está chegando com força total a partir de hoje à noite. Os detalhes na previsão do tempo. Meio-dia, Catarina, começou. O homem de 18 anos que invadiu uma creche e matou 5 pessoas na semana passada no oeste do estado recebeu alta na manhã de hoje e está no presídio. Depois de 8 dias internado, o autor do crime recebeu alta e foi encaminhado ao presídio de Chapecó. O assassino foi preso em flagrante no dia do ataque à creche no município de Saudades, no dia 4 de maio, e levado ao hospital após dar golpes de faca contra o próprio corpo. Ele estava internado no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Na segunda-feira, ainda no hospital, ele prestou depoimento. Segundo a Polícia Civil, a conversa durou cerca de 1 hora. Detalhes não foram divulgados para não atrapalhar as investigações. Santa Catarina confirmou a segunda morte por dengue em 2021. O município de Joinville está em situação de epidemia e aí a Diretoria de Vigilância Epidemiológica fez um alerta para as ações de prevenção. O último boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica mostra que no período entre 3 de janeiro e 1º de maio deste ano, 11.585 casos de dengue foram notificados e 3.374 foram confirmados em Santa Catarina. Joinville é a cidade que concentra mais casos de dengue contraídos dentro do estado. Navegantes aparece em segundo, com 118 casos. Desde o início deste ano, o município de Joinville confirmou 2.836 casos contraídos dentro do estado. Isso representa cerca de 87% do total no ano de 2021. Nesta semana, a DIV confirmou a segunda morte por dengue aqui em Santa Catarina. A vítima foi um homem de 75 anos que morava em Joinville. As 2 mortes confirmadas em 2021 aconteceram no município. Essa situação está associada à presença do Aedes aegypti no estado, já que a gente tem mais de 33 mil focos do mosquito Aedes aegypti, o que é mais de 100% acima do que foi encontrado no ano 2020. Isso mostra que o mosquito tem se disseminado pelos municípios catarinenses, tanto é que já temos 112 municípios infestados. A Organização Mundial da Saúde define o nível de transmissão epidêmico quando a taxa de incidência é maior que 300 casos de dengue por 100 mil habitantes. Joinville está com uma taxa de incidência de 474,5 casos por 100 mil habitantes, o que coloca o município em situação de epidemia. De acordo com a DIV, o estado de Santa Catarina registrou 4 mortes pela doença na história. Os outros 2 casos aconteceram no ano de 2016, em Chapecó e em Pinhalzinho, no oeste catarinense. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica faz um alerta para que as pessoas reforcem as ações de prevenção, evitando a disseminação do mosquito Aedes aegypti, que também transmite chikungunya e zika vírus. Quando a gente fala de dengue, chikungunya e zika vírus, basicamente é eliminar locais com água parada, já que mosquitos reproduzem esses locais e se a gente elimina eles ou adequa eles, a gente consegue diminuir a presença do mosquito Aedes aegypti. É importante que as pessoas verifiquem locais, pequenos depósitos, pratinhos de planta, garrafas, lixo, como os depósitos maiores, caixas d'água, calhas que a gente não pode eliminar, mas pode adequar, por exemplo, vedar uma caixa d'água, limpar uma calha, já que essa continua sendo a melhor estratégia de prevenção relacionada às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. É um alerta bem importante, porque a gente vem falando tanto de pandemia e Covid-19 que às vezes a gente esquece de certos cuidados com outras doenças, né? Então tem que ficar de olho, tá, gente? Olha, o assunto agora é o cultivo de plantas alimentícias não convencionais que propiciam uma maior diversidade na hora de preparar as refeições e mais saúde também. Você sabe o que são plantas alimentícias não convencionais?
Chamadas de punks, elas são plantas que costumam crescer espontaneamente em diversos locais, inclusive em quintais residenciais. Estão próximas da gente, são fáceis de multiplicar, de obter, mas que a gente não entende como plantas que possam ser inseridas na nossa alimentação. No Brasil, hoje a gente pode citar cerca de 700 outras plantas que são não convencionais, mas que são de grande relevância para a alimentação, para a diversidade de elementos que fazem bem à saúde. São plantas que já fizeram parte da alimentação de gerações antigas, mas que com o passar do tempo foram ficando de lado. A diversidade é grande. Temos o hibisco, erva baleeira, ora pronobis, que tem se tornado mais comum, e até algumas folhas, raízes e cascas de alimentos. O Ora pronobis ele é muito conhecido por ser uma planta de proteína com alto valor biológico, ou seja, uma proteína que se compara à proteína da carne, as proteínas de origem animal. Além da proteína, ela tem vários outros nutrientes, antioxidantes, ferro, cálcio, então é uma planta muito nutritiva. O açafrão da terra, que é a cúrcuma longa, ela é uma planta medicinal que pode ser utilizada na alimentação. Então ela tem a curcumina, que é um composto que é muito antioxidante, anti-inflamatório. Aqui atrás a gente tem a aroeira, que é uma planta que aqui na nossa cidade, né, no nosso estado, a gente tem bastante aroeira. A pimenta dela é um tempero, então um tempero não convencional, que na realidade ele está na mesa da maioria das pessoas como o nome pimenta rosa, né? Então a gente compra no mercado a pimenta rosa, que é importada, e muitas vezes não sabe que a nossa aroeira é a pimenta rosa. As punks também podem ser uma alternativa de renda aos agricultores, já que a facilidade de cultivo diminui o custo de produção. Existem diversos estudos para indicar o consumo correto dessas plantas. A ideia é verificar a segurança de uso e também as propriedades nutricionais. Mas, antes de você introduzir essas plantas na sua receita, é muito importante cuidar com os modos de preparo. Por exemplo, a Ora pronobis, né? Tem a Ora pronobis, que é a Perescia culeata, que é uma que tem a flor creme, assim, meio amarelinha, creme. Ela pode ser usada crua. Tem a outra Ora pronobis, que é a Perescia grandifolia, que ela só pode ser usada cozida. A taioba, por exemplo, ela é muito rica em oxalato de cálcio. Se você comer uma folha da taioba crua, provavelmente vai sentir um mal-estar, assim, né? Uma coceira na garganta, os cristais mesmo. Então ela precisa passar pelo cozimento. É muito importante conhecer bem a planta e a forma de uso dela. Olha, depois do intervalo, com a chegada das temperaturas mais baixas, vem o alerta para todas as doenças associadas ao frio, né? Mas você sabia que isso não é uma exclusividade dos humanos, não? Os animais de estimação sofrem muito com essas doenças, por exemplo, como a gripe. Assunto para depois do intervalo. Fica aí, até já.